Se olharmos para a ascensão e queda do Império Romano, aquele incrivelmente longo período de cerca de 2.200 anos, desde a fundação de Roma até a queda de Constantinopla e seus últimos remanescentes, imediatamente ficamos impressionados com algumas coisas. Primeiro, quanto tempo Roma levou para conquistar todos esses territórios e se tornar a superpotência incontestável do Mediterrâneo. E quanto tempo o Império Romano permaneceu estável. Mas igualmente fascinante é como rapidamente as coisas começaram a desmoronar e quantas recuperações houve. Achamos igualmente fascinante o quão grande era o exército romano e por quanto tempo centenas de milhares de homens serviriam nessa instituição militar disciplinada e por centenas de anos. E quando o Oeste caiu, somos igualmente fascinados por quantas vezes o Império Romano do Oriente se recuperou de uma ruína iminente, prolongando sua queda ao longo de um período de 1000 anos. Então, podemos colocar todas essas métricas em gráficos? Como seria a ascensão e queda do Império Romano se a colocássemos em gráficos? O território, o tamanho do exército, a população do Império, a população das maiores cidades. Vamos começar com o Império Romano do Ocidente e seu 1229 anos de duração, e no próximo vídeo teremos um olhar separado sobre o Império Romano do Oriente. Área de terra. Como a área de terra do Império Romano evoluiu ao longo do tempo, é uma pergunta que sempre me fiz, pois seria realmente interessante ver todas as altas e baixas ao longo do tempo. A rápida ascensão, a longa estabilidade, as quedas acentuadas e as muitas recuperações. Quase como um gráfico de bolsa de valores de uma empresa que vê uma subida acentuada, mas que eventualmente entra em declínio e vai à falência. Poderíamos ver o Império Romano como uma construção análoga, mas claro, em uma escala macro muito maior. Então, vamos olhar para o gráfico. A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C., e por muitos séculos a área que Roma controlava estava realmente apenas confinada à própria cidade de Roma. Seria apenas tão tarde quanto 326 a.C., mais de 4 séculos após a fundação, que Roma agora controlaria a área do Lácio, uma área de aproximadamente 10.000 km². Em 264 a.C., Roma expandiu seu território para 130.000 km², ao conquistar a Itália central e inferior. Em 200 a.C., Sicília, Ilíria e o sul da Espanha foram conquistados. Agora Roma possuía 360.000 km². Isso já é bastante notável. Levou mais de 400 anos para Roma conquistar apenas 10.000 km², mas levou apenas mais 126 anos para conquistar um território 36 vezes maior. Roma havia entrado em algum tipo de fase de crescimento exponencial. Em 146 a.C., a República Romana havia conquistado o Império Cartaginês e a Grécia, expandindo-se para 800.000 km². Em 133 a.C., havia ultrapassado a marca de 1 milhão de km². No último século da República, então, Anatólia Ocidental, Espanha, Síria, Egito, Anatólia Oriental e Gália foram conquistados, expandindo-a para 2,75 milhões de km². E então, sob o reinado do primeiro imperador Augusto, Roma alcançou um tamanho de 3,4 milhões de km², adicionando Germânia e Mauritânia. Então, vamos recapitular. Levou cerca de 430 anos para Roma conquistar apenas os arredores da própria cidade de Roma. Uma área de 10.000 km², o tamanho de um quadrado de 100 vezes 100 km. Mas nos próximos 326 anos, portanto em 100 anos menos, Roma conquistou uma área 340 vezes maior. Isso é insano. Passou de 10.000 km² para 3,4 milhões de km² em 326 anos. No primeiro século da agora República Romana transformada em Império, os ganhos territoriais continuaram. Germânia foi perdida novamente, mas em vez disso Panônia, Trácia e Britânia foram adicionadas por 50 d.C., depois Armênia, Bretanha e sul da Germânia por 83 d.C. e finalmente Dácia e Mesopotâmia em 117 d.C. sob o lendário imperador Trajano. Agora Roma havia atingido seu tamanho máximo de 5 milhões de km². Para comparar, isso é pouco mais da metade do tamanho dos Estados Unidos da América atual.
Mas já podemos ver que Roma cresceu muito mais devagar sob o Império do que durante a República. Nos 117 anos anteriores, sob a República, o território triplicou de tamanho. Mas no Império, no mesmo período de tempo, nem conseguiu dobrar de 3 para 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, tornou-se cada vez mais difícil conquistar novos territórios, o que é claro, é lógico, já que conquistar áreas de terra cada vez maiores significaria um aumento exponencial no número de homens necessários para pacificar e proteger esses territórios recém-conquistados. E assim começou a era da estagnação, ou estabilidade, dependendo de como você vê. De 117 a 395 d.C., por quase 3 séculos, o Império Romano permaneceria quase constante em tamanho. Claro, alguns territórios foram perdidos ou abandonados, como a Dácia ou os Agridecumates na Germânia Inferior, mas além disso, houve uma notável continuidade. Mas então veio a divisão, aquele grande desastre do Império Romano, algo que nunca deveria ter acontecido. E como o Oeste se encontrava com as províncias mais pobres e a pior geografia, e muitas vezes em rivalidade com o Leste, não sobreviveu muito tempo sob a pressão implacável e brutal de inúmeras tribos germânicas. Na época da divisão, o Império Romano do Oeste era ligeiramente maior, com 2,3 milhões de quilômetros quadrados, e o Leste com cerca de 2,1. Mas em um intervalo de tempo de apenas 91 anos, o Império Romano do Oeste não existia mais. Houve pequenos períodos de estabilização, como sob Constantius III, e um breve ressurgimento sob o lendário imperador Majorian, mas infelizmente isso foi de curta duração, e não muito tempo depois o Império Romano do Oeste desabou. 2. Tamanho do exército. E quanto ao tamanho do exército? É claro que é novamente difícil obter números precisos, mas existem muitas estimativas de muitos estudiosos e a maioria concorda que o tamanho máximo do exército era entre 400 a 600 mil homens. Vamos então pegar o valor mediano, 500 mil então, é assim que o gráfico da ascensão e queda do exército romano ficaria até a queda do Império Romano do Ocidente. Em 400 a.C., o exército possivelmente contava com apenas 10 mil homens. Em 200 a.C., ele havia crescido para mais de 100 mil. E na época de Augusto, por volta do ano zero, estávamos com 350 mil homens. O número continuou aumentando nos séculos seguintes. Mais de 400 mil no primeiro século depois. Claro, uma queda brutal devido à peste antonina. Depois uma recuperação atingindo 450 mil em meados dos anos 200. Depois outra queda brutal devido à peste de Cipriano. E finalmente atingindo 500 mil no final dos anos 200 na era da Tetrarquia. Depois permaneceu constante por um tempo, mas então veio a divisão entre Oriente e Ocidente, e também houve perdas devido às guerras civis entre Oriente e Ocidente no século IV. Então, no 400 o tamanho do exército do Ocidente caiu para 250 mil, apenas metade do pico no final dos anos 200. E então, com os enormes desastres dos 400, as invasões bárbaras e muitas guerras civis e perda de território, e consequentemente, perda de receita tributária, simplesmente não era mais possível para o Império Romano do Ocidente manter um exército tão grande. Simplesmente se desintegrou rápido. Houve o breve ressurgimento sob Majorian de 458 a 460, mas infelizmente isso não durou muito, e apenas 26 anos depois, após a queda do reino de Siagrius em 486 d.C., quando o último estado remanescente romano ocidental caiu, oficialmente não havia mais exército romano ocidental. 3. População do Império Romano. Embora estimar a área de terra e o tamanho do exército já fosse um negócio possivelmente bastante impreciso, com muita suposição até mesmo pelos estudiosos que reconstruíram esses números, fontes a propósito na descrição, você já pode adivinhar que a população é ainda mais difícil de estimar. O aumento da população foi muito provavelmente proporcional ao território conquistado, o que significa que quanto mais o Império Romano crescia, mais pessoas, é claro, viviam nele. E quando começou a diminuir novamente, a população também diminuiria. Veríamos um aumento constante até o reinado de Augusto, quando atingiu 45 milhões de pessoas. O pico da população do Império Romano é estimado entre 55 a 75 milhões de pessoas, e eu sempre gosto de pegar o valor mediano. Então, 65 milhões de pessoas parece um número razoável. Claro,
Não muito tempo depois, a Mesopotâmia foi abandonada e o Império Romano encolheu, então é claro que o número de habitantes também diminuiu. A primeira grande queda viria em 160 depois de Cristo, quando a peste antonina possivelmente matou 10% da população do império. E uma segunda grande queda veio em 250 depois de Cristo com a peste de Cipriano e as devastadoras guerras civis. Então a população do império lentamente se recuperou, mas nunca mais atingiu o pico de população de 65 milhões antes da divisão final em duas metades, leste e oeste. Em 395, a população provavelmente era de 56 milhões. O Império Ocidental possuía 22 milhões, e o Oriental, 34 milhões. Claro, o Oeste caiu pouco tempo depois, e então esse número rapidamente caiu para zero. Mas é claro que isso não significa que todas as pessoas morreram, apenas que ninguém mais vivia no Império Romano porque ele deixou de existir. E a população, claro, acompanhou a perda de território. E então, em 486 d.C., com a queda do reino de Seagrius, ninguém mais vivia no Império Romano Ocidental, pois oficialmente ele não existia mais como seu próprio estado. Salve e olá, queridos amigos da história romana tardia. Sou eu, Sebastian, o criador e a pessoa por trás de Majorianos. Eu só queria tirar alguns segundos para agradecer a cada um que está apoiando Majorianos de qualquer forma. Eu realmente agradeço muito. E é realmente emocionante para mim ver quantas pessoas estão igualmente fascinadas como eu com a história romana tardia. Muito obrigado. Como você sabe, Majorianos é um dos poucos canais no YouTube dedicados apenas à história romana tardia. E, como você também sabe, este é um tópico super nicho, que infelizmente muitas vezes não recebe muito amor do algoritmo do YouTube. Assim, gostaria de saber se poderia apoiar Majorianos através da associação no YouTube, clicando no botão de adesão abaixo do vídeo, ou pelo Patreon, cujo link está na descrição do vídeo. O seu apoio e apenas o seu apoio é o que torna Majorianos possível, e eu realmente preciso do seu apoio para manter Majorianos um canal sobre a história romana tardia, e não para perseguir visualizações e receita de anúncios do YouTube, e transformar Majorianos em um canal de história geral. Nós não queremos isso. Então, eu agradeço muito pelo seu apoio e por cada novo apoiador para manter Majorianos um canal sobre o Império Romano tardio. Porque, como todos nós sabemos, é um tópico super subrepresentado na história. Agradeço novamente pelo apoio. Creio que até o Majorian estaria orgulhoso. Amigos da história romana tardia, de volta ao vídeo. 4. População de Roma. Olhar para a população do Império Romano é claro que é interessante, mas também é a população de Roma em si, a cidade capital. Ela também seguiria principalmente as fortunas do Império. Enquanto o Império subia, Roma também subia. Mas assim que o Império começou a tremer, a população de Roma começou a cair. Aqui é mostrada a população de Roma com o tempo. A partir de 800 a.C., mesmo antes da existência de Roma, houve crescimento constante após sua fundação, em 753 a.C., alcançando 100 mil habitantes em 350 a.C. e 200 mil em 300 a.C. Então, à medida que a República Romana conquistava mais território, a glória e o tamanho de Roma também cresciam. E já em 50 a.C., no tempo de Júlio César, Roma já havia alcançado impressionantes 1 milhão de habitantes. E permaneceria assim por um tempo notavelmente longo, ou seja, por quase 400 anos. O primeiro golpe veio quando a capital foi transferida para Constantinopla. Muitos oportunistas deixaram Roma pela nova capital. Mas ainda assim, mesmo em 400 depois de Cristo, a antiga capital ainda era gloriosa e ainda tinha 800 mil habitantes. Mas então veio o saque de 410 e ainda pior, a perda da África na década de 430, o celeiro do Império. Os navios de grãos não vinham com tanta frequência, e assim, 1 milhão de pessoas simplesmente não podiam ser sustentadas. Assim, em 450 d.C., Roma tinha apenas metade de sua população máxima, ou seja, 500 mil, mas então em 455, a cidade foi saqueada novamente pelos vândalos. E então apenas 17 anos depois, outra vez pelo traidor do Império Romano, Ricima. Então, é claro, muitas pessoas fugiram da cidade por causa desses desastres, e assim, em 100 a talvez 150 mil habitantes em Roma, mas certamente, não mais do que 200 mil como limite superior. Teriam restado apenas entre 100 a talvez 150 mil habitantes em Roma, mas certamente não mais do que 200 mil como limite superior. Mas então vieram as guerras góticas, e isso foi o fim para Roma.
Eles realmente quebraram o pescoço de Roma. E em 600 depois de Cristo, apenas 30.000 pessoas permaneceram na outrora gloriosa cidade. Apenas 3% de sua população máxima. Então Roma teve por quase 400 anos. 1 milhão de habitantes, mas levou apenas mais 200 anos, metade do tempo, para reduzir sua população para apenas 3% de sua população máxima. Insano. E assim a Idade Média chegou até na velha e venerável cidade. Mas felizmente Roma se recuperou. E hoje em dia, muitas mais pessoas vivem em Roma do que na antiguidade. E felizmente podemos ir lá e ver muitos dos monumentos ainda de pé. E então, queridos amigos da história romana tardia, podemos ver que o Império Romano tem algumas estatísticas e gráficos fascinantes para oferecer. Claro que alguém poderia, certamente, encontrar muitos mais números interessantes para futuros gráficos. Talvez o conteúdo de ouro e prata das moedas ao longo do tempo, ou o número de vitórias militares versus perdas ao longo do tempo, e assim por diante. Mas talvez essas sejam estatísticas para outro vídeo no futuro. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E eu gostaria, claro, de agradecer a todos que estão apoiando Majorianos de qualquer forma, seja através do Patreon, associação no YouTube, ou através de uma doação pelo PayPal. Obrigado por apoiar Majorianos para que eu possa manter este canal sobre a história romana tardia. E se você quiser aprender mais sobre Constantinopla, pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre a incrível densidade populacional da antiga Roma, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço mais uma vez aos amigos da história romana. Gratias tibiago e benevalete.